Olá, pessoal. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês que estejam vendo aqui os meus vídeos. Primeiro, antes que eu esqueça, gostaria de pedir o like de vocês, que vocês se inscrevessem, que vai ter bastante conteúdo legal para vocês e vai ser conteúdos que vai agregar na vida de vocês, tá? Então, no primeiro vídeo, eu contei sobre um dos momentos mais difíceis da minha vida. Que eu passei por uma depressão no ano passado, no ano de 2021. E nesse vídeo vai ser o vídeo de superação, que eu vou estar contando para vocês o que eu fiz, o que foi feito, o que foi as pessoas que me ajudaram, né? Fizeram de tudo para me ajudar e como que eu consegui sair da depressão. Porque quem tem pessoas, familiares, amigos por perto que sofrem de depressão, ou até mesmo você se passa por isso, sabe que não é fácil, né? A gente tenta de todas as formas reagir, só que o corpo e a mente não reagem. Então, né? Eu optei por não querer ajuda da medicina. Quem me ajudou foi Deus. Mas por uma opção minha, eu não quis ajuda da medicina, eu não quis procurar neurologista, que fui encaminhada para neurologista e para tomar medicamentos. E quando eu recusei isso, né, que eu conto ali no primeiro vídeo, que eu fui para o hospital, né, e quando eu fui diagnosticada por depressão profunda, eu recusei aquilo para mim. Eu não quis. Eu não quis fazer consulta com o neurologista, eu não quis tomar os medicamentos. E como eu contei, né, no vídeo anterior, no primeiro vídeo aqui do canal, eu fui viajar e eu passei bem, voltei para minha cidade, voltou todos os sintomas da depressão. E foi onde eu achei muito estranho, porque uma pessoa que tem depressão, ela tem depressão em qualquer lugar, né? Não importa se é em casa, na tua cidade, aonde for. A depressão, ela vai ser em qualquer lugar. E foi aonde eu vi que isso era espiritual. Eu precisava da ajuda de alguém bem maior, de Deus. E antes que você pense que, a Surieli vem falar de Deus, não sei o que, a Surieli tá fanática, a Surieli tá isso. Não, calma aí, assista, fique aqui no vídeo. Primeiramente eu vim falar de Deus, tá? Não vim falar sobre religião. Porque na Bíblia, em nenhum momento fala sobre religião, não fala sobre igreja católica, evangélica, espiritismo e essas outras religiões. Na Bíblia, em nenhum momento fala sobre isso. Na Bíblia, só fala sobre Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, assim, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje fazendo esse vídeo. Eu nem sei qual seria o meu fim, eu não sei o que seria de mim, porque por várias vezes eu pedi a morte. Eu não tinha nem vontade de sair da cama, eu tava no fundo da cama. E, como eu falei, quando eu recusei a ajuda da medicina, eu fui buscar a Deus. E foi Ele quem me curou, foi Deus. Às vezes a gente é ingrato demais com Deus. A gente não busca, a gente não procura. Como eu falei no vídeo anterior, meu pai faz 12 anos que faleceu e desde que meu pai faleceu eu nunca mais tinha ido à igreja. Por motivos porque eu lembrava muito do meu pai. Meu pai era obreiro da igreja, então por 12 anos eu não frequentava a igreja. E assim, a partir do primeiro momento, o primeiro dia que eu busquei a Deus, que eu queria entender aquilo que eu estava sentindo, que eu sabia que aquilo não era de mim, eu já obtive resposta e Deus se aproximou de mim. Porque não é Deus que se afasta da gente, somos nós que se afastamos de Deus. E no primeiro momento que a gente volta a buscar Ele, Ele vem e se aproxima de nós novamente. Porque Deus é nosso Pai. Todos nós somos filhos de Deus. E qual vai ser o pai? Quem aqui é pai e mãe de verdade, né? Vai recusar algo pro filho? Talvez possa não fazer, às vezes por não ter condições, não, né? Não poder dar naquele momento. Mas me diga qual é o pai que vai recusar algo ao filho, né? Então, é a mesma coisa com Deus. Não é Deus que se afasta da gente, somos nós que se afastamos de Deus.
E naquele primeiro momento, a minha única saída, né, era Deus. E ele me deu resposta. Já no primeiro dia que eu fui buscar ele, eu fiz uma campanha com um pastor, fiz a campanha em casa. Por isso que eu quero poder ajudar vocês, ensinar vocês que eu não tô aqui falando sobre religião. Eu quero aqui realmente falar de Deus. Porque essa campanha, eu fiz uma campanha de 7 dias com um pastor em casa, onde ele orava por mim, né? Fazia as orações para tirar todo o mal, as amarras, que a gente sabe que também tem muitas pessoas que às vezes invejam a gente, né? Enfim, às vezes até a gente também precisa ser mudado, né? Para tirar algumas coisas de nossas vidas. E nesses 7 dias, assim, eu fui curada, fui liberta. E também nessas orações o pastor também me ajudava a, tipo, me dava direções do que eu tinha que fazer para continuar tendo uma intimidade, uma comunhão com Deus. Porque sabe o que acontece muito hoje em dia? O que acontece? As pessoas vão lá, tem algum problema, vão na igreja, fazem uma campanha, e a partir do momento que ela recebe aquela bênção ou aquela cura, o que as pessoas fazem? Elas simplesmente param de buscar a Deus, sabe? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que foi o mesmo exemplo que o pastor deu para mim. Um copo com água, né? Um copo com água. Se todo dia a gente tirar uma colher da água, vai chegar um momento que o copo vai ficar vazio, vai ficar sem água, não é? Então, é a mesma coisa a gente. A gente vai lá, a gente quer a nossa bênção, a gente quer a nossa cura, a gente vai lá buscar Deus. Deus vem, faz, dá aquela bênção, nos dá aquela cura, e a gente simplesmente esquece de Deus. A gente não volta mais à casa de Deus, ou até mesmo buscar em casa. Que também é possível você buscar a Deus e ter uma intimidade com Deus dentro de casa. Se você parar de buscar a Deus depois dali que você recebeu a tua bênção, a tua cura, o que vai acontecer? Você vai ficar vazia de novo. Você vai ficar vazia do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, que é o que nos alimenta hoje em dia. Então, eu passei por todo aquele processo de cura e libertação, fiz aquela campanha e eu permaneci até hoje. Já faz uns 8 meses, uns 7, 8 meses, que eu continuo na presença de Deus, tá? Eu quero repetir, falar aqui de novo pra vocês, gente. É sobre Deus, não é sobre religião, sabe? Claro que pra gente, primeiro pra vocês poderem entender, eu busco muito a Deus dentro de casa. Eu tenho, hoje, eu tenho uma intimidade com Deus que é surreal. Mas isso eu vou contar pra vocês em outros vídeos. Mas às vezes quem não consegue, não tem, enfim, precisa ir dentro da igreja. E eu também vou, porque eu também gosto. E é necessário a gente ir também, sabe? Ir lá escutar uma palavra, de Deus, conversar com pessoas que também vão à igreja, É totalmente diferente. Nossa, é surreal. Eu não sei assim nem explicar, A vida que eu tenho levado hoje é uma vida totalmente diferente, como eu falei. Deus, ele não melhorou a minha vida. Ele me mudou, ele me transformou. E então, voltando, eu fiz aquela campanha, fui curada em 7 dias. E o que eu fiz? Eu permaneci. Eu continuei buscando a Deus em casa, fazendo as minhas orações, lendo a Bíblia, tentando entender o que aquela passagem que eu estava lendo no momento se encaixava na minha vida, o que eu precisava fazer, o que eu precisava mudar, sabe? Comecei a frequentar a igreja. No início, assim, eu ainda tenho, muita sede, assim, de aprender a palavra. Aprender, sabe? Então, tudo assim, era janta com o pessoal da igreja, era culto, os dias, se tivesse todos os dias, fosse possível todos os dias, eu ia todos os dias, Então, assim, no início, eu tive aquela sede. Eu acho que foi uma forma, assim, de gratidão, sabe? Porque só eu sei de onde que eu vim. Só eu sei tudo que eu passei na depressão que eu tava. Tudo que eu passei, sabe? Tudo que eu sentia. Porque a ponto de uma pessoa pedir a morte é porque as coisas não tão fáceis.
Eu tava assim completamente vazia. E Deus assim me encheu, ele me preencheu de uma forma assim que eu só queria assim viver para ele, saber da palavra dele, aprender, sabe? E como eu falei, eu agreguei as duas coisas. Eu busco muito em casa, sabe? Eu busco bastante Deus em casa, faço minhas orações, leio a Bíblia. Tem palavras difíceis da Bíblia, eu venho no Google, no notebook, pesquiso, procuro, sabe? Hoje em dia também tem as Bíblias em ortografia atualizada, que são bem mais fáceis para ler, para entender, né? Mas ainda tem umas palavras difíceis que a gente precisa estar traduzindo para a gente poder entender melhor. E pelo menos uma vez na semana eu gosto de estar indo na igreja lá, buscar a Deus, estar na presença dele, estar naquela sintonia que todo mundo tá buscando a Deus, sabe? É maravilhoso. Então, como eu falei, eu sou eternamente grata a Deus, porque se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim hoje. Hoje eu não estaria aqui gravando esse vídeo para vocês. E assim, não importa quem a gente é, o que a gente faz, e que no meu caso, que fazia mais de 12 anos que eu não buscava Deus, não ia na igreja, sabe? Não, isso não importa, para Deus não importa. Deus não faz acepção de pessoas. A partir do momento que você clamar a Ele, que você pedir por Ele, Ele vai te responder e Ele vai te dar uma resposta. No meu caso, eu precisava de uma cura da depressão. Eu não sei hoje qual é o teu pedido para Deus, mas pede, se ajoelhe, faça a tua oração. Se tu não consegue fazer isso em casa, talvez não consegue ali se sintonizar, vá na igreja, sabe? Assim, é maravilhoso. Eu não consigo às vezes nem explicar com palavras. A única coisa que eu sei dizer é que Deus, ele é maravilhoso. Porque não é Deus que se afasta da gente, somos nós que nos afastamos de Deus. E assim, Deus, eu não, como eu falei, antigamente eu não sei, não lembro, eu não sabia nada sobre a Bíblia, eu não sabia nada, sabe? Então Deus assim também usa muitas pessoas para falar com a gente. No início da minha depressão, teve várias pessoas, inclusive assim no meu cotidiano, assim, que falavam de Deus para mim, sabe? Já era Deus assim querendo, filha minha, quero falar com você, porque senão vai acontecer tal coisa, porque Deus, ele já sabe de tudo, ele já sabe do amanhã, ele já sabe do mês que vem, do ano que vem, ele sabe tudo da nossa vida. Só que eu não dei ouvido, eu não escutava. Eu até escutava, porque eu sempre, como eu falei no primeiro vídeo, eu sempre fui assim muito de Deus. Eu sempre acreditei muito em Deus, porque assim, Deus pra mim, sabe, ele é milagroso, ele sempre que eu nunca, sabe, nunca, assim, é inexplicável, que eu não quero contar assim coisas pessoais da minha vida, mas antes da minha depressão, às vezes poxa, nossa, tá acontecendo tal coisa, eu não vou conseguir. Pô, do nada eu conseguia. Tipo, eu já sabia que era Deus, sabe? Eu sabia. Só que, o que acontece? Foi o que eu falei ali antes. Eu não buscava ele. Eu não parava em casa para ler a Bíblia, para fazer uma oração, para ir para a igreja. Eu só sabia que as coisas boas que aconteciam na minha vida, assim, que eram do nada, eu já sabia que era Deus. Porém, eu não tirava tempo para Deus. Então, assim, Deus já sabia lá na frente o que eu ia passar. Ele já estava usando pessoas do meu redor, do meu cotidiano, para falar comigo, para mim buscar ele. E eu só, tipo, né, conversava ali com as pessoas, né? Tipo, sempre dei muita atenção para as pessoas, falava, conversava, não entendia nada muito sobre a Bíblia, mas, né, escutava, conversava, mas eu não fazia a minha parte, que era ir buscar a Deus, sabe? E vou repetir de novo, gente, eu quero que isso entre muito na cabeça de vocês. Não é religião, porque a religião se resume em doutrinas de igrejas. Tem igrejas que tem doutrinas. Tipo, você tem que ser pessoa X, tal, do jeito que os dirigentes querem que você seja, para você poder seguir a Deus, para você buscar a Deus. E não, gente. Você pode ser o que você for. Que nem eu. Eu fui buscar a Deus toda despedaçada, destruída, vazia. E Deus me escutou. Então não importa. Eu não sei como que é a tua vida. Eu não sei se você é uma pessoa boa ou má.
o que você faz, não me importa e também não importa para Deus. A partir do momento que a gente buscar a Ele, Ele vai curar todas as nossas cicatrizes. Pode ter certeza disso. E claro que com o tempo, Deus vai nos moldando, Ele vai falando com a gente. Ele vai, tipo assim, ó, tem coisas que a gente vai renunciando, que a gente vai deixando pra lá, sabe? Porque no meu caso, eu tenho um temor a Deus, assim, que independente do que me tocar no meu coração de eu fazer, eu faço, sabe? Porque, como eu falei, hoje se eu tenho vida é porque Deus quis me dar a vida novamente, sabe? Ele não virou as costas pra mim. Qualquer pessoa, às vezes, quando a gente precisa, vira as costas pra gente, até mesmo as pessoas mais próximas. Só que Deus não é assim. Deus, independente de o tempo que você estiver afastado dele, quando você for buscar ele, ele vai te estender a mão. Pode ter certeza. E a partir daquele momento que Deus, ele olhou pra mim, que eu fui buscar a ele, eu já não fui mais a mesma, sabe? Deus, além de me curar, transformar minha vida, me libertar daquela depressão, ele assim, ele transformou, mudou minha vida em todas as áreas. Não só na minha vida emocional, mas sim na minha vida sentimental, financeira, em todas as áreas da minha vida. Claro que, tipo, hoje as igrejas pregam muito sobre, venha buscar Deus para você ter uma bênção, para você trocar de carro, para você conseguir uma casa, para você conseguir... Não, não, gente. Deus não é isso. Deus não é isso. Sabe o que Deus quer da gente? Que a gente só busque a Ele. E o mais Ele acrescentará. É apenas isso. E assim, ó, Deus sabe da nossa necessidade. Deus sabe da nossa necessidade. Naquele momento, eu precisava de cura e libertação. E por ser grata a Ele, por Ele ter me dado vida novamente, Ele foi acrescentando mais coisas na minha vida. Por isso que hoje eu digo que hoje eu sou assim realizada. Minha vida mudou, foi transformada em todas as áreas da minha vida. Hoje eu dou toda a honra e toda a glória a Deus, sabe? Ele é digno de toda exaltação, porque, como eu falei, eu sei de onde que eu vim, tudo que eu passei. Eu não tinha mais esperança de vida. Eu estava sendo uma pessoa totalmente vazia e Ele me ressuscitou. Ele me deu vida novamente, me deu, na verdade, uma nova vida, né? E era isso que eu queria falar pra vocês. Independente do que vocês estiverem passando, não sei qual é a situação ou o problema, é só buscar a Deus, gente. Somos nós que nos afastamos de Deus, não é Deus que se afasta da gente. E a partir do momento que a gente busca Deus, Deus nos ouve, Ele nos escuta. Ele nunca, jamais, hipótese alguma, Ele vai virar as costas pra gente. Em momento algum. De repente, se você não tem, era como eu, não tem um costume de frequentar a igreja, dobre teus joelhos no secreto, que é lá no teu quarto. Dobre teus joelhos, converse com Deus. Deus é simples, gente. Deus é simples. Antes, assim, tipo, eu não tinha o costume de orar em casa, porque que eu nem sei orar. Até hoje eu não sei orar. Mas eu aprendi que Deus é simples. É só a gente dobrar nossos joelhos e dizer, Pai, Deus, eu estou aqui na tua presença. E conta o teu problema pra Ele. Diz o que você tá precisando. Deus vai te ouvir. E além de te ouvir, você vai obter a resposta dele, sabe? E depois, seja uma pessoa grata. Depois que você ouvir a resposta de Deus, Ele dá a tua bênção, a tua cura, seja grato, continue na presença dele. Continue. Não se afaste de Deus, nunca mais. Porque viver na presença de Deus é maravilhoso. Deus cura, liberta, Deus transforma, muda a vida da gente. E é para melhor. Porque Deus, ele só vem para agregar, para acrescentar. Jamais, hipótese alguma, a gente vai buscar a Deus para ser uma pessoa pior. Ou para piorar, para regredir. Não, jamais. A gente vai melhorar. Deus só vai acrescentar em nossa vida. Eu não sei, de repente, qual é a tua religião, mas vai na igreja, busca Deus da forma que você achar melhor. Busca,
ou busca em casa. Eu tenho certeza que Deus vai te ouvir.